Olá, eu sou Viviane Bastos Forner, psicopedagoga há 37 anos, e esse artigo tem o objetivo de trabalhar com educadores a questão do grafismo. É uma oficina que eu faço a proposta para que o trabalho realizado pela psicopedagogia clínica possa transformar a educação dentro das escolas. Então, a contribuição vem a partir da experiência com crianças, pacientes, que são encaminhados para o trabalho e, a partir dele, poder colaborar com os educadores, a fim de que eles possam realizar atividades dentro da escola. Então, para essa formação, eu convidei professores, pedi que eles trouxessem algumas escritas, desenhos, para que a gente pudesse avaliar junto essa questão do grafismo. Então, vamos fazer isso e depois nós vamos praticar exercícios, brincadeiras, questões que são muito importantes para a grafia. Aqui nós temos a evolução da figura humana de um menino com muita dificuldade na área motora fina. Com o trabalho foi desenvolvendo, com o trabalho todo da imagem de corpo, foi melhorando até chegar neste senhor Caquinha, senhor Caquinha, e agora é este o senhor Caquinha. Aqui nós temos o trabalho de uma criança que consegue dar o formato, o traçado está correto, mas ainda precisa melhorar, né? O tamanho, regular, as hastes, as que sobem, as que descem, ainda existe necessidade. Aqui tem um trabalho de uma criança que não consegue desenhar e que está evoluindo, e ela precisa de orientações e modelos. Tudo aqui. É um menino que não conseguia escrever. Para ele escrever, ele fazia isso e riscava por cima de tudo que ele tinha feito. Aí hoje a gente pede para ele escrever, ele começa uma escrita que ele não terminou. Autoestima não. É, ele já melhorou. consegue escrever. Aqui era um menino também que tinha muita dificuldade, eu pedi para ele escrever um pequeno texto e ele fez 2 linhas de um texto e agora a evolução dele na escrita. E a regulagem, olha como ele regulou o tamanho, o alinhamento. Sim. Muito. E esse aqui é um menino que ele tem dificuldade para ficar sentado. Sim. Então ele não consegue nem sentar, então no início ele escrevia tudo junto e agora ele aglutinado. E a letra pula que nem ele. A letra pula exatamente que nem ele. Ele fez ele precisa gritando, muito trabalho. Andando de pé, gritando. Ele precisa muito desse trabalho de corpo. E claro, com uma avaliação, mas está conseguindo evoluir. Aqui, o trabalho de uma criança que dizia que não sabia desenhar. Mas com imagens e textos, se contando e buscando a construção interna, né? Histórias, o que é que tem, como é que é o mato, os dinossauros, a floresta. A produção melhorou demais. Olha aqui. Tá? Esse movimento de soltura é muito importante. Sim, para coreografia. A criança tem que estar com o cotovelo exatamente na altura da mesa. Então, os pés nunca podem estar soltos. Então, se precisar, bota a almofada,
bota a cadeirinha, bota banquinho. Digamos que ela vai fazer esta forma. O braço tem que encostar na mesa e ela fazer esse movimento, encostando e sempre o mesmo. Não precisa ser sempre em cima. Depois, isso eu fui adaptando, ela faz 5 formas pequenininhas. E aí ela vai ajustando e fazendo o movimento dos dedinhos, com 5 cores. E depois ela pensa, o que parece isso aqui? Ah, parece um dente. Então vamos escrever dente. E aí ela escreve com as 5 cores. Conduzir a bolinha no fio vermelho. Aqui 17, 16, tá vendo? Vai ao contrário. Ou vai pra frente. 18, 19, 20, 21. É. Não pode cair no buraco. E aí, essa aqui tem que te trazer pra cá. Então tem que coordenar as 2 mãos, esta e esta. É muito difícil. Isso. Esse jogo não existe mais. Esse jogo eu tenho, acho que há uns 35 anos. Não existe. Pra 4 e deixa, vai lá. E ó. Tu é boa de brincar com as crianças. E ó, aqui. Ah. Bom, então, a partir do que a gente já viu, né, e das práticas que nós fizemos, é muito fácil a gente compreender que é muito importante, e Lúria, eu estou vendo aqui, né, nos slides que eu preparei, que Lúria, há muito tempo, já nos disse quais são as bases importantes. Sistema de vigília, onde a percepção, as sensações, o sistema de recepção, de análise e de armazenamento que o sujeito tem do ambiente e do que ele está executando. E em terceiro, o sistema de programação, regulação e verificação da atividade. Então, à medida em que uma criança executa um movimento e que ela percebe que não dá certo, ela vai regular, ela vai refazer. É isso. Também a importância do equilíbrio que nós vimos aqui. Por quê? Porque é o equilíbrio que vai dar toda a noção de um lado e de outro. Tá aqui o nosso bonequinho, que é o boneco padrão, que se utiliza para outras questões. Nós precisamos lembrar que um corpo não é um corpo que só se movimenta, é um corpo que deseja se movimentar, que quer fazer coisas, que quer brincar. Não adianta eu impor, eu mandar. Aqui ninguém está no verbo imperativo. A criança tem o seu desejo. E é sempre muito importante que a gente possa adaptar todo esse desejo ao que ela necessita. Isso é psicopedagogia. Então, quando a criança tem uma mão, ela não pode ficar presa a esse corpo. Ela precisa dissociá-lo. Então, nós precisamos estimulá-la. Esse é o grande segredo da educação. Então, o equilíbrio. E se nós não oferecermos situações em que a criança possa desenvolver esse equilíbrio, ela dificilmente vai chegar na possibilidade de dissociar, como eu já havia dito, direita e esquerda. É como se fosse um alimento que vem num eixo e que chega ao cérebro e que faz com que ela consiga se dar conta de que ela pode executar
algo com a mão direita e algo com a mão esquerda. Diferente de um bebê que toma a mamadeira e segura com as duas mãos. Então, a partir destas noções, é que a criança vai conseguir dissociar o braço do seu tronco. Ela vai conseguir dissociar o ombro do braço e também a mão dos dedos. E todos esses movimentos e essas dissociações, elas são a base para a escrita. E depois nós vamos falar, então, no caderno de caligrafia, que muitas vezes as crianças vêm fazendo e elas vão escrevendo e o ombro está lá em cima. E isso faz contratura. O que acontece? Ela cansa. Em 3 minutos, não copia mais. E essa é uma das grandes queixas que chegam na clínica psicopedagógica. Então, nós temos que saber o momento em que ela pode fazer a caligrafia. Por isso, as nossas atividades. Então, diante disso, eu retomo a importância, e muitas escolas já estão muito esclarecidas em relação a essa questão, do momento do uso da caligrafia. Ele só pode ser utilizado depois que a criança já executou muitos movimentos, em que esse braço seja muito utilizado, que as letras sejam feitas num espaço livre, grande. Ela precisa primeiro aprender o traçado, para depois fazê-lo num espaço menor. Então, nessas práticas todas é impossível a gente não lembrar de Júlia Guerra, eu sempre chamo de Júlia Guerra, que nos ensinou tantas e tantas questões, que pesquisou muito todas as questões em relação ao grafismo, aos traçados gráficos e que nos escreveu sobre a reeducação da escrita. Então, muito do que ele traz eu adaptei aqui no que vocês viram nas práticas, né, que a gente fez aqui na sala. Então, as técnicas pictográficas, as escriptográficas e muito em relação à postura, a estabilidade, a flexibilidade dos membros no ato da escrita. O apoio da cabeça, do tronco, do antebraço, do punho, para depois chegar no movimento mais fino. E também a importância das progressões, o alargamento progressivo, as letras maiores, o espaço amplo, para depois as pequenas progressões. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de falar sobre o registro psíquico que as crianças fazem daquela pessoa que se dedica a brincar com ela, aquela pessoa que brinca com prazer. Porque aquela pessoa que brinca por obrigação não vale nada. Mas o tempo gasto por pais e professores com uma criança é um registro que fica na memória para sempre.